Estamos de volta com mais um Literamake e hoje é o livro Guerra no Coração do Cerrado, de Maria José Silveira. Essa capa com esses tons de verde de folha mesmo, né, com o amarelo e o vermelho, então nós vamos trabalhar com essas cores. E os recados iniciais, então, para quem está chegando agora no canal, não conhece ainda, eu não sou maquiadora, eu sou escritora. Esse projeto, na verdade, é uma grande brincadeira, né? Uma divulgação da literatura. Por enquanto, estamos focados só na literatura nacional, mas eventualmente posso fazer alguma coisa internacional. E usando a arte também da pintura facial, que obviamente não é tratado muito como arte, né? Que é a maquiagem. Mas existem maneiras de trabalhar. Como eu não sou maquiadora, eu ainda sou muito restrita àquela maquiagem bonitinha de sair mesmo. Eu ainda não consigo, ainda não tenho essa malandragem de trabalhar uma maquiagem mais artística. Mas estamos aí, estamos evoluindo. E esse projeto ele é todo voluntário, eu não cobro dos autores. Ainda não tenho um plano de cobrança, assim, eventualmente, se alguém quiser contratar o Literamake como um serviço. E o canal é pequenininho, então ele não é monetizado. Então, se vocês gostarem do meu trabalho, quiserem contribuir, o Pix é bibliofilia.cotidiana@gmail.com. Este livro já está resenhado no blog com o nome Aldeia. Então, eu espero todos vocês também visitando aí a resenha. Bom, trabalhando então sobre o livro. A Maria José Silveira, além de ser uma pessoa extremamente doce, né, eu entrei em contato com ela, na verdade, porque eu entrei num projeto em que eu fiz uma resenha deste livro, uma resenha muito, muito elaborada para um projeto de pesquisa que eu participei, que eu não sei se a resenha vai efetivamente ao ar ou não. E aí eu construí uma resenha extra aos moldes do Bibliofilia, que daí não é uma resenha acadêmica, assim, né, com essa postura mais acadêmica mesmo. Ela é uma resenha mais despojada, uma linguagem mais simples, em que eu trago a história do livro, mas de uma maneira mais simples mesmo, não tem outra palavra para definir. E aí eu fiz, então, 2 resenhas sobre ele, uma ainda não está acessível, não sei se um dia estará, e essa resenha que está no Bibliofilia. E quando eu entrei nesse projeto e eu selecionei os livros que eu resenharia, eu selecionei este. E eu entrei em contato com a Maria, e ela é uma pessoa muito querida, e ela ficou bem feliz com a minha procura, assim, então foi uma experiência já bem bacana de largada. O livro, então, ele é um pedaço da história do Brasil e da história do Goiás, assim, para ser mais precisa, que se passa numa pequena aldeia não, numa cidade muito pequena, onde existe, foi na época do ciclo do ouro e tal, que se povoou essa pequena cidade, que hoje já não é mais pequena, ela existe. Deixa eu ver se eu localizo aqui na minha resenha o nome do lugar, Vila Boa. Ela era governada pelo governador Dom Luiz da Cunha Menezes nesse período, e ele tinha um grande problema na época, ele como colonizador, que era a domesticação, vamos dizer assim, porque era como eles consideravam os indígenas, né, selvagens, etc., para catequização destes indígenas. E é isso que ele tenta fazer, porque é um dos últimos focos de resistência da etnia Panará. Os locais chamavam eles de caiapós, mas eram os Panarás, eles eram indígenas guerreiros. E durante o livro, inclusive, ela destaca essa questão de que eles venciam os brancos, mesmo com os brancos tendo armas de fogo, que eram coisas que eles desconheciam e que tinham um poder letal que não precisava da aproximação, né? Bom, vocês sabem disso. Né? E então era muito difícil para eles lidar com esses invasores, e eles não sabiam de onde esses invasores vinham. Então eles tinham as guerras e eles achavam, quando eles venciam uma guerra, eles achavam que o assunto estava encerrado, e dali a pouco aparecia mais uma turma lá. E aí o que acontece é que este governador,
ele tem a missão de pacificar a região, por causa desses conflitos constantes com os indígenas, a população extremamente preconceituosa, né? Nada surpreendente também, na realidade. E aí ele chama o cacique, então, dessa etnia Panará. Aqui é o Romachi, ou Romachi, eu não sei pronunciar. Não, é o cacique Angraiosha, não sei como pronuncia, mas o Romachi, ele vai até lá e vai conhecer e tal, e aí ele chama, então, a sua tribo pra povoar, né, pra ir a Vila Boa, e aí o Andrios, eu não vou conseguir pronunciar, desculpa, gente. Eles levam, então, parte da tribo sob a promessa de uma pacificação mesmo, de eles poderem descansar um pouco, não ter tantos conflitos, ter algumas questões de benefícios ali, de receber algumas coisas em troca, e eles são imediatamente batizados. Então, eles já são levados à igreja para essa doutrinação. E entre os batizados dessa primeira turma que chega ali em Vila Boa, tá a Damiana. Em momento algum, no livro, a gente fica sabendo qual era o nome dela de verdade, original. Ela é batizada como Damiana e é escolhida pelo governador para ser a filhada dele. Ela e o irmão dela, que foi batizado como Manuel da Cunha, isso. E a Damiana, com autorização da sua família, vai morar na casa do governador. Aqui não fica claro quais eram as intenções do governador em adotar essa menina, né? Não tem uma explicação assim. Eu, à primeira vista, quando eu comecei a ler, eu achei que ia rolar aí uma coisa bem criminosa. Mas não foi assim que a coisa se desenhou, pelo menos não no livro. A autora, ela deixa muito claro o seguinte: a Damiana, ela é uma figura real, tá? Ela existiu. Mas o livro é um livro de ficção. Ela não se prende aos fatos concretos da realidade para contar a história da Damiana, até porque não se sabe, não se tem registros bem explícitos sobre isso. Pulando lá para o final, por exemplo, se vocês forem pesquisar na internet sobre Damiana, o que vocês vão descobrir é que está registrado como data de morte dela, a data que o então marido dela, determinou como a data de morte dela, porque na verdade ela desapareceu. Então, não tem como saber se ela efetivamente morreu nessa data ou se isso foi uma invenção do marido, porque agora, novamente pulando lá pro final, ele tenta obter vantagens por ser o marido de Damiana. E todo o casamento dele foi baseado, inclusive, nessa vontade de ter vantagens, porque a Damiana se tornou uma figura muito reconhecida. Ela enfrenta ao longo da vida dela toda uma questão de exclusão, de preconceito, de violência, inclusive, por parte dos brancos, mesmo que todos já tivessem acostumados com a presença dela, porque ela se torna uma presença constante na cidade. Afinal de contas, ela está morando com o governador. Quando o governador vai embora, porque ele consegue a transferência que ele tanto queria, quando ele vai embora é que ela retorna pra aldeia, não pra aldeia, porque eles foram retirados de lá, né? Mas pro seio da família dela. E é aí que ela fica dividida entre os brancos e os indígenas, porque na verdade ela se criou nesse ambiente, né? E isso que eu achei interessante na construção dessa personagem, que é real, é justamente tu trazer essa divisão que ela tinha de compreender os brancos, de falar a língua dos brancos,
e ao mesmo tempo nunca ter deixado de verdade de defender o seu povo. Tanto que quando o avô dela concorda que ela more com o governador, ele na verdade tem como intenção que ela seja quase uma espiã, que ela compreenda as festas dos brancos, que ela compreenda a cultura dos brancos, para eles terem como se defender. Porque a intenção do Romeshi sempre foi resguardar a tribo para que eles descansassem e se organizassem para guerrear. Porque eles estavam sem condições de fazer essa guerra, e aí com esse descanso que eles teriam, eles estariam prontos para voltar a guerrear com os brancos. Só que isso nunca acontece. Vem geração, passa geração. E a própria Damiana, depois de adulta, ou ainda jovem também, ela não era, né, ela era jovem adulta, por assim dizer, ela mesma sai a pé procurando, e ela conhece os lugares sagrados que o avô dela mostrou para ela, e ela procura parentes para levar para essa ocupação que eles têm. Deixa eu achar aqui o nome dessa ocupação que eles têm lá e que eles são obrigados a ficar lá. Eu acho que eu não citei nessa resenha, eu citei na outra. Não, aqui, Aldeamento Maria I. É lá que eles estão. E ela vai buscar parentes numa tentativa de trazer mais gente lá para dentro, para justamente poder competir com o poder branco, né? Porque eles estão num número muito reduzido. E isso faz com que eles não tenham como lutar. E ela quer trazer eles ali, ela oferece uma série de vantagens. A questão é que quando ela retorna com esses parentes, eles são todos batizados. E é muito interessante a maneira como a autora trabalha, porque a Damiana, na verdade, ela não tem muita noção do que representa o batismo. Ela trata como só uma cerimônia que os brancos valorizam muito, então não custa nada. Então, para ela não tem esse significado espiritual, né, da religião e tal, até porque a cultura dela é outra e ela nunca abandona a cultura dela. E isso mostra que essa tentativa de catequização sempre existiu da parte dos brancos, e nós vemos que isso não mudou nada hoje em dia, né? Existe uma luta de ONGs e defensores dos povos originários para tentar impedir essa colonização, a continuação dessa colonização, que não termina nunca, contra os povos originários, contra os indígenas. Permitir que eles tenham sua própria cultura, né? Que é muito mais antiga do que isso que está sendo imposto a eles. E isso é um trabalho muito bonito que ela faz aí no livro, de trazer isso, de mostrar que eles têm, que para eles esse batismo é um ritual completamente desprovido de significado. Tá, vamos fazer. Vamos batizar. A gente tenta evitar barulho, mas nem sempre consegue. E ela não se importa com o batismo e nem as pessoas que ela leva para lá, justamente por não ter o significado. Eles continuam cultuando os seus próprios, suas próprias divindades, enfim, sem se deixar contaminar pela cultura branca. Só que o problema é que a situação de miséria, de doença, de opressão, de trabalho forçado, de escravidão, de violência que eles sofrem cotidianamente, tudo isso também vai enfraquecendo o povo e sua cultura, né? Eles não chegam a abrir mão disso, de se misturar efetivamente aos brancos, mas a gente percebe que existe um desgaste e a gente começa com um povo extremamente guerreiro e preparado para guerrear, para um povo cansado e explorado. E isso, na verdade, é uma realidade que a gente vê hoje, agora acontecendo, né? Não é uma exclusividade desse tempo. O que é uma tristeza, na verdade. Nós tivemos, na data de gravação deste vídeo, nós tivemos recentemente o Dia do Índio,
né, que hoje em dia seria o mais correto, seria falar o Dia do Indígena, deixando bem claro para quem está assistindo que existe sim essa necessidade de valorização da palavra, né? A palavra diz muito. E a gente vê que não se evoluiu nada no sentido de respeitar esses povos, de respeitar suas culturas. Pelo contrário, essa ideia do subjugo, da exploração, ela cada vez aumenta mais. A gente vê ali, eu escrevi essa resenha e li esse livro num período em que estava sendo descoberto o genocídio Yanomami. Então, né, como é que a gente vai falar que isso aqui está contando uma história passada se isso continua acontecendo? Então, a Damiana, até no começo do livro, a autora abre o livro, é muito interessante essa frase, até vou trazer para vocês. Ela abre o livro justamente questionando a imagem que Damiana tinha, que era, deixa eu ver aqui, cada lado de uma guerra tem seu herói. Estranho é quando os dois lados têm o mesmo herói. Quando isso ocorre, alguma coisa está errada ou fora de lugar. Porque a Damiana virou uma porta-voz dos dois lados. Ela era uma indígena que conseguia dialogar e trocar, fazer trocas, né, ter esse diálogo com os brancos. Então, ela era uma heroína para os brancos porque eles achavam que essa pacificação entre os povos, entre os brancos e os indígenas, só era possível por esse intercâmbio que ela fazia. Só que, na realidade, na cabeça dela, ela estava defendendo o povo dela. Ela não estava fazendo algo pelos brancos. E para os brancos, ela já era uma representante que realmente fazia esse diálogo entre brancos e indígenas. A Damiana, ela demonstra isso muito fortemente, uma certa ingenuidade, porque ela é enganada pelos brancos. E ela acaba enganando o povo dela sem querer, porque as promessas que ela leva para eles é o que os brancos fizeram para ela e nunca eram cumpridos, né? Nunca eram cumpridas as promessas. Ela se mantém uma indígena fiel à cultura dela, mesmo dialogando com os brancos. Então ela se torna ali importante para os dois lados. Por isso que ela é heroína dos dois lados, né? Por essa questão aí. Mas isso não torna a vida dela mais fácil. Ela é muito julgada, ela é muito vítima de violência, até porque ela cresce dentro desse cenário onde ela é estranha, né? Ela tá fora do ninho dela, né? Vamos dizer assim. Mas isso é uma herança que ela recebeu muito, muito forte do avô, do pai, porque ela, embora vivendo entre os brancos e dialogando com os brancos, ela permanece leal ao povo dela. Ela permanece sempre defensora do povo dela. Ela não muda essa postura. E passam diversos governadores durante esse período histórico em que Damiana vive, são diversos os líderes que passam por ali e nenhum deles assim consegue efetivamente trazer ela 100% para o lado deles. Então, assim, ela permanece realmente leal ao povo dela. O que não significa que ela consiga impedir ou diminuir toda essa questão mais agressiva mesmo de colonizador, porque a gente sabe como é que essa história termina, né? Essa história termina com os povos sendo gradativamente apagados e excluídos enquanto cidadãos legitimamente brasileiros. E isso é um processo que não terminou e que aparentemente só vai terminar quando se dizimarem todos os povos, que eu espero que não aconteça. Eu acho que esse livro, ele acaba sendo um retrato muito fiel de tudo isso que acontece, muito triste, porque a realidade disso tudo é absolutamente inegável. E, no entanto, conhecer isso não tá ajudando a impedir que esse processo continue, né?
Eu considero, sinceramente, este livro um livro fundamental e às vezes, não nego, dá uma certa raiva da Damiana. Pela ingenuidade dela, mas isso aí ela tá sendo fiel à própria história dessa mulher, né? Que é justamente essa questão da opressão que eles vivem e dessa ingenuidade de ser enganada mesmo. Mas, né, é a história do Brasil. Infelizmente, a gente tem que conviver com os fatos. Aqui para finalizar, um batom mais neutro, sem ser muito claro, que senão ele desaparece. Então, aqui para vocês entenderem, tá? Eu usei o verde, por causa do tom da capa. Eu usei o amarelo, um amarelo forte aqui no meio. E usei um tom de vermelho e mais um amarelinho por cima, só para dar um toque. Aqui nós temos, então, o Guerra no Coração do Cerrado, um livro que eu recomendo fortemente, tem um pouco da história do nosso país. Eu acho que entender a participação da Damiana e a maneira como ela lida entre brancos e indígenas, e a maneira como os brancos usam da tentativa dela de repovoar o aldeamento, que ela viaja, ela traz parentes, eles acabam usando isso dela para trazer mais gente para trabalho forçado. É uma coisa muito feia, mas é a história do Brasil. E a gente não tem como renegar estes fatos. Então tá pronto o visual, espero que tenham gostado, espero que leiam este livro, ele é muito bom, eu recomendo. No Bibliofilia tá com o nome Aldeia, essa resenha. E, novamente, quem gosta do meu trabalho, quiser contribuir, pixbibliofilia.cotidiana@gmail.com, e eu vejo vocês, então, no próximo Literamake. Até mais!